nós estávamos falando antes do intervalo, não é? O texto é um texto que está no Evangelho de João e diz assim, olha só. Versículo 54, não precisa abrir, olha, eu vou ler para você. Diz assim, ó. Respondeu Jesus, se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, do qual vós dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que eu não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Então Jesus está falando que viu Abraão. Na sua divindade. Lá na eternidade, Jesus já tinha visto, porque todas as coisas que são, já existiram para Deus. Não é? E Jesus, como Deus, ele está dizendo o seguinte, ó, porque Abraão me viu o meu dia e se alegrou. Aí o povo, os judeus que são carnais, eles dizem, mas você não tem nem 50 anos, como é que você viu Jesus, Abraão? E ele diz o seguinte, olha, respondeu Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Ele não simplesmente saiu do templo, ele se ocultou. Mais uma vez a divindade de Jesus ela é manifesta. Porque ele se ocultou, é como se deixasse de estar ali e saiu do templo. A Bíblia não fala que ele saiu do templo, a Bíblia diz que ele se ocultou e saiu do templo. Quer dizer, aos olhos do povo, o Deus se manifestou e se tornou imperceptível, invisível, não dava para ver mais, porque Deus não queria mais que eles vissem. E Jesus então sai. Então é só para encerrar aquele assunto do que nós estávamos falando. Então por duas vezes, então pastor, que a Bíblia relata que ele se... Não, o que ele se ocultou aqui é essa vez. Esse texto aqui. Aquele primeiro texto não fala que ele se ocultou. Não é? É aqui nesse momento que ele se oculta. Eu só citei o texto. Porque eu estava falando de um texto e citei o outro. Pastor, Oi. eu queria só fazer uma pergunta ao Sim. senhor, que foi um assunto que já enterrou, né, mas assim veio dessa linha. Quando o senhor estava lá em Isaías 53, o senhor falando que Jesus, quando morreu, o diabo estava querendo matar Jesus, né? Não sei se eu interpretei errado, né? Porque tem outra forma de interpretar que o diabo sabia que Jesus ia morrer, né? Não, a questão é o seguinte, algumas coisas, os mistérios de Deus estavam ocultados ao diabo. Ele sabia que no mundo espiritual estava se movendo alguma coisa estava por acontecer. Ele sabia porque o diabo não é burro. E quando está profetizado lá que Jesus viria, ele já estava aguardando o Messias. E quando ele põe na cabeça de Herodes sacrificar aquelas crianças de 2 anos para baixo, ele estava intencionando matar o Messias, mas ele não sabia quem era o Messias. Porque se ele soubesse quem era o Messias, ele teria matado. Mas eu estou dizendo a questão de... Ou ele tentaria, melhor dizendo. Pelo fato de ele saber, ele não queria que Jesus chegasse justamente na cruz. Porque tentar impedir Jesus de chegar na cruz, não seria isso? Exatamente. Mas só que Deus ocultou isso ao diabo. O diabo não sabia quem era Jesus. Mesmo ele conhecendo a passagem de Isaías 53, saber que deveria sofrer para levar a dor de todo mundo. Porque a Bíblia fala que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, ele conhecer essa passagem, então não pode dizer que... Ok, mas aí você tá dizendo o seguinte, olha só. Lembra que nós traçamos no início o plano de Deus? Nós falamos do plano de Deus? Esse processo que está acontecendo aqui na Terra, desde o que foi profetizado, por exemplo, por Isaías, que é o texto que você mencionou, não é? Até realmente o Calvário, esse tempo aqui, o que Deus faz, além de usar o diabo, não é? Além de usar o diabo, porque essa é a colocação correta. Deus usa o diabo. Vários momentos da história humana, Deus usa o diabo. Não é? E quando ele vem aqui e fere o calcanhar de Jesus na cruz, que é o momento da morte, ele sabia que esse era o Messias. E que ele foi dado a ele
autoridade e poder para ferir o calcanhar de Jesus. Só que ele não contava E ressuscitar. porque algumas coisas estavam ocultas a ele. Ele não contava com a ressurreição de Jesus. Isso aí Deus não fez ele saber. Não. Deus não. Não. Muito. Deus, por exemplo, Por isso que ele você lembra tá quando fazendo Jesus festa. diz, você lembra quando Jesus fala para os seus discípulos, olha, presta atenção, Jesus fala para os seus discípulos assim, que os discípulos perguntam, mas quando o Senhor dá-nos um sinal do fim dos tempos, quando vai acontecer? Ele diz assim, olha, nem o filho sabe, senão o pai. Não nos cabe saber tempos e épocas. E o final dos tempos, foi ocultado, na humanidade de Jesus, foi ocultado a ele. Mas na divindade dele sabia? Não. Ele não sabia até o momento que ele vai ao céu. E ser um trono. Enquanto ele está aqui na terra, mesmo existindo e subsistindo na forma de Deus e homem ao mesmo tempo, ele não sabia. Não sabia? Hoje ele sabe, claro. Ele vai aos céus e ele diz que nem o filho sabia aqui. Mas agora ele está sentado no alto e sublime trono com o Pai. E ele sabe todas as coisas. Ou seja, até a Jesus, Deus tinha ocultado isso aqui a ele. Então, na hora que Jesus estava subindo para o Gólgota, Uhum. o diabo estava desesperado porque ele estava subindo ou estava fazendo festa porque estava subindo? Ele estava fazendo festa. Porque tinha matado. O que ele pensou o seguinte: eu consegui matar Jesus. Mas A grande ameaça. O que fica nesse tempo aqui, até mesmo aqui no Calvário, é que o diabo está cumprindo um plano de Deus. Quando ele fecha o coração do povo, ele está cumprindo um propósito de Deus. Quando ele põe no caminho de Jesus, né, Herodes, o diabo está cumprindo um propósito de Deus. Quando Jesus é levado para o deserto, o diabo está cumprindo um propósito de Deus. A questão de que tem determinadas coisas que só Deus sabe no universo. Até o momento da exaltação de Jesus, porque Jesus senta aqui no trono com Deus. Até esse momento, até Jesus, mesmo que todas as coisas foram arquitetadas por ele, mas o plano de Deus É de Deus. pertencia somente a Deus.